Olá, esse é o canal Dividindo a Matemática. Eu sou a professora Gisele Ramos e nessa aula eu vou dizer o que é uma raiz de uma função e como que se calcula a raiz da função. Bom, mas antes de eu começar a falar sobre esse assunto, já vou pedir aí para você se inscrever no canal, para o YouTube poder te avisar sobre os vídeos novos e também deixar o seu like, que é muito importante aqui para o crescimento do canal. Então vamos começar a falar aqui sobre a raiz da função. Bom, raiz de uma função é o valor que x pode assumir para que aquela função se anule, ou seja, para que f de x seja igual a zero ou y seja igual a zero. Então, para que y seja igual a zero, eu tenho que substituir o x por um determinado valor. É esse valor que é chamado de raiz da função. E como que eu faço para calcular a raiz de uma função? Então, sempre a gente vai fazer da seguinte forma. Para isso, eu coloquei alguns exemplos aqui. Olha só. Na letra A, eu tenho y igual a 5x mais 3. Então, eu vou pegar e vou... Já que eu quero que y seja igual a zero, né, que é o valor de x para y ser zero, eu vou substituir na função o y por zero. Então, eu vou colocar zero igual a 5x mais 3. Só que eu não preciso colocar o zero do lado de lá. Eu escrever zero igual a 5x mais 3 seria a mesma coisa do que escrever 5x mais 3 igual a zero. Então, eu já posso colocar direto aquela função, tudo que vem aqui depois do y, eu já posso igualar a zero, sempre quando eu estiver descobrindo a raiz de uma função. Feito isso, eu tenho que uma equação. E aí eu vou resolvê-la de acordo com o grau dessa equação. Nesse caso aqui, essa é uma equação do primeiro grau. Então, eu vou colocar x para um lado e número para o outro. Então, eu vou ter 5x igual a menos 3. E aí, eu vou passar o 5 para o outro lado. E aí, eu vou ter x igual a menos 3 quintos. Então, o valor que, ao ser substituído aqui no lugar do x, ao substituir o x por esse valor, menos 3 quintos, eu encontro y valendo zero. Então, essa é a raiz dessa função. Agora, vamos aqui para um segundo exemplo, que é uma função do segundo grau. Bom, então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na letra A. Eu vou pegar a função x ao quadrado menos 4x mais 3 e vou igualar essa função a zero, né? Eu vou substituir y por zero. E aí eu vou resolver essa equação, sendo que essa equação é uma equação do segundo grau. E aí eu tenho duas formas de resolver. Eu posso resolver pela fórmula de Bhaskara ou eu posso resolver também pela soma e pelo produto. Mas eu vou fazer aqui essa pela fórmula de Bhaskara. Né? Então, vamos ver aqui. Quem é A dessa equação? É 1, B dessa equação, menos 4, e o C, 3. Então, eu vou usar a fórmula. Delta é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, eu vou obter delta igual a 16 menos 12. Delta vale 4. Agora, eu vou pegar a segunda parte da fórmula. X é igual a menos B, só que B é negativo, coloco entre parênteses. Mais ou menos a raiz de delta, que eu calculei ali, sobre 2 vezes o valor de A, que é 1. Então, eu tenho x igual a mais 4, porque menos 4, mais ou menos a raiz de 4, então 2, sobre 2. Daqui eu vou encontrar o x' e o x duas linhas. Então, eu tenho aqui 4 mais 2, 6 meios, que vai dar 3. E 4 menos 2, 2 meios, que vai dar 1. Então, aqui eu encontrei os dois valores que x pode assumir para que esse y seja igual a zero.
Então, essa função, ela tem duas raízes. Agora, vamos ver aqui o exemplo da letra C. Y é igual a x ao quadrado mais 1. Essa daqui, eu vou pegar a função, eu vou pegar a expressão x ao quadrado mais 1 e vou igualar a zero. É uma equação do segundo grau também. Entretanto, essa equação, ela é incompleta. Então, eu não preciso fazer pela fórmula de Bhaskara, né? Eu só vou isolar o x ao quadrado. X ao quadrado é igual a menos 1. X seria igual a mais ou menos a raiz de menos 1. Só que a raiz de menos 1 não tem resultado dentro do conjunto dos reais. Então, essa função aqui, ela não possui raiz. Então, nesse caso, não possui raiz. O que isso significa? Que não há nenhum valor que, substituído aqui no lugar do x, faz com que y se anule. Não existe esse valor. Bom, eu resolvi esses dois exemplos aqui que são equações do segundo grau. Para você que tem dificuldade com equação do segundo grau, aqui eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links dos vídeos para você relembrar aí como que se resolve uma equação do segundo grau. Agora vamos aqui para o último exemplo. F de x, que é também a mesma coisa que y, né? É igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 9. Bom, então, eu vou colocar x ao quadrado menos 9, raiz de x ao quadrado menos 9 é igual a zero. Para eu tirar essa raiz quadrada aqui, eu tenho que elevar os dois lados da minha equação ao quadrado. E aí, quando eu faço isso, essa raiz aqui vai cortar. Vai sobrar só o x ao quadrado menos 9. E zero ao quadrado dá zero. Então, x ao quadrado menos 9 é igual a zero. Eu vou passar o 9 para o outro lado, vai ficar x ao quadrado igual a 9. E aí, vai ficar com mais ou menos a raiz de 9. Então, eu tenho aqui dois valores. X' igual a menos 3 e x duas linhas igual a mais 3. O que significa que esses dois valores são as raízes dessa função. Ao substituir o x aqui por menos 3 ou por mais 3, eu vou obter essa função, esse y igual a zero, esse f de x igual a zero. Tá? Então, essa aula vai terminar por aqui. Eu vou pedir a você para compartilhar com seus amigos esse vídeo, com os colegas da sua turma, do seu colégio, e vou pedir também para você comentar aqui se você conseguiu entender esse conteúdo, se você tem alguma sugestão de aula aqui para o nosso canal. Eu espero ter te ajudado, bons estudos e até a próxima aula!